Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida neste momento. Estamos dando início a mais um culto de louvor, adoração, pregação da palavra. Ainda distantes fisicamente, mas juntos em espírito, juntos em oração e na fé de que o nosso Deus, Ele está fazendo grandes coisas em nosso meio, ainda que não consigamos estar juntos presencialmente, mas sabemos que Ele tem estado conosco e que o cuidado dEle, que é muito maior do que qualquer cuidado humano, tem sido sobre nós. Nessa noite, que o Espírito Santo de Deus traga sobre ti um novo ânimo, uma nova alegria. Que o Senhor Jesus ele esteja enchendo o teu coração da sua presença, que é doce, que é suave. Que nessa noite você medite nessa palavra no livro de Salmos, no capítulo 42, o versículo 11, quando Davi, também angustiado, também vivendo momentos de tribulação em sua vida, ele se pergunta: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Que nessa noite você esteja com essa fé de Davi, que você coloque a sua esperança no Senhor, que possamos estar juntos, irmãos, crendo e confiando no muito que Deus pode fazer. E Ele continua sendo Deus em todas as situações, Ele continua sendo Deus e nós somos os seus filhos amados. Por isso adore ao Senhor nessa noite de toda a tua alma, de todo o teu coração. Abra o seu espírito, o seu coração, a sua mente para Deus nessa noite e adore ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu
você vai ver, o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor, em Jesus como seu consolador. Deus sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir nos passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir nos passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não, sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger, bem guardados desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não, sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger, bem guardados desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos novamente no tempo da comunidade cristã Cristo Vive, gravando o nosso culto de domingo, com alegria no nosso coração, porque estamos mais uma vez gratos a Deus, que tudo o Senhor tem, em tudo o Senhor tem nos abençoado, em tudo o Senhor tem nos guardado. Apesar de tudo que tem acontecido, mas nós podemos dizer que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Eu quero falar nessa noite no texto de Eclesiastes 3, que Salomão fala sobre o tempo, há tempo para tudo. E a Bíblia diz aqui no versículo 2 que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar
e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Estamos diante de um tema que ele nos traz à memória algo, que nos deixa às vezes um pouco perplexos. E esse texto nos faz passar em nossa mente um filme, volta à nossa memória momentos que muitas das vezes nós perdemos, deixamos de aproveitar o tempo pela qual o Senhor nos concedeu. Aqui nós temos, dentro desse tempo, nós temos vários tempos. E para mim, o que mais me chama a atenção nesse texto é no versículo 5, quando Salomão fala que há tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Eu quero que os irmãos entendam aonde eu quero chegar, até porque eu sou pastor de uma igreja, a igreja do abraço. Nós gostamos de abraçar, nós gostamos de estar juntos, gostamos de congregar. E quando eu li esse texto, Deus falou no meu coração, nesse texto, e eu vim para esse texto de Eclesiastes. E como eu já disse aqui, esse texto nos faz com que passe um filme na nossa mente. Eu entendo aqui agora, quando a Bíblia fala que Salomão foi um dos homens mais sábios, ele pede a Deus sabedoria, e Deus dá sabedoria a Salomão, e ele escreve esse texto. Nós precisamos entendermos como Deus transforma o nosso caráter, como Deus tem a maneira de trabalhar, como Deus tem a maneira de cuidar. Nós encontramos aqui que Deus nos muda. Se você abrir sua Bíblia no Salmo 119, você vai entender que nós precisamos às vezes passar por situações, que é em situações delicadas que a gente aprende uma lição. Salmo 119, no versículo 67, o salmista diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, nesse tempo de deixar de abraçar, tempo de guerra, tempo de morte, que o salmista que no texto aqui fala, tempo de morrer, tempo de viver. E é nesse tempo que a gente aprende muito mais coisas. Nos tempos que a nossa mente é tempo negativo, mas é nesse tempo que Deus mais trabalha, tanto no nosso caráter, como na nossa fé. E nós vimos aqui o salmista falando que antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Então, nesse tempo de aflição, ele aprendeu a guardar a palavra. No versículo 71 do Salmo 119, ele diz assim: foi bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista ele fala que foi bom passar por esse tempo. Então eu quero que os irmãos, não só os nossos membros, mas todo o povo de Deus que está ouvindo essa palavra, que tire uma lição desse tempo. O salmista diz que foi bom ter sido afligido, foi bom passar por aflição. E muitas das vezes
a gente acha que esse tempo é um tempo desperdiçado, a gente não vai aprender nada. Vamos aprender uma grande lição. Vamos sair dessa muito mais forte. Nós precisamos entender que somos como um barro na mão do oleiro. É o Senhor que está no controle. O Senhor que faz da maneira dele. Os caminhos tortuosos, os caminhos de luta, de dificuldade, tempo de guerra, tempo de luta, nos leva para mais perto do Senhor. Com certeza nós aproximamos muito mais do Senhor nesse tempo. A gente, nos dias bons, a gente aprende muito pouco, ou talvez não aprendemos nada. Mas nesse tempo, nos dias de luta, sempre nós aprendemos uma lição, né? Temos que entender quantas das vezes a nossa vida, no nosso dia a dia, quantas batalhas que nós achamos perdidas, quantas vezes nós achamos que trabalhamos em vão, mas não, Deus está nos preparando, Deus está nos amadurecendo. Quantas vezes Deus permite que a gente aparentemente perca uma batalha, aparentemente a gente acha que perdeu, mas eu quero reforçar para você, você não perdeu, você ganhou experiência. Que os nossos planos fossem frustrados, quantas vezes nós achamos que tudo aquilo que nós planejamos foi em vão, foi perca de tempo. Não, há um tempo, Deus está nos preparando, é o tempo de preparo, é o tempo de crescimento, é tempo da gente ter, mais dedicação. Eu quero que os irmãos entendam que nós precisamos aceitar as coisas, sempre aceitar que de repente para nós sempre é mais difícil. De repente você se faz essa pergunta para você: por que para os outros é tão fácil? Por que para mim sempre é com mais dificuldade? Por que as coisas para mim sempre demoram mais a acontecer? Mas é plano de Deus. Deus está trabalhando. A Bíblia diz aqui que há tempo para tudo. Há tempo de nós esperarmos Deus trabalhar. E a palavra diz aqui que nós temos que esperar o tempo de Deus. Aqui nós vemos aqui que às vezes a gente vê o ímpio chegar primeiro. Quantas vezes nós lutamos, nós nos preparamos, a gente faz tudo da maneira que a gente acha certo, que a Bíblia muitas vezes nos ensina, mas quando a gente chega no meio da nossa caminhada, de repente o ímpio já conquistou a vitória. Porque o ímpio nem sempre está no plano de Deus, está no projeto de Deus. Mas nós temos o tempo de Deus na nossa vida. Precisamos entender que para tudo nós precisamos nos colocar primeiro na posição pela qual o Senhor planejou na nossa vida. Vemos aqui que o Senhor, muitas das vezes, nós queremos o nosso Deus como um mapa na nossa vida. Mas eu te aconselho ter o seu Deus, o meu Deus, Ele é na minha vida, na sua vida. Ele é muito mais que um mapa, Ele é um guia. Às vezes nós queremos Deus como mapa, mas a palavra diz no Salmo 48, versículo 14. Eu quero que os irmãos abram aí comigo, Salmo 48, versículo 14, diz assim: que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Você já pensou bem? Você sair de casa, preparando para uma viagem, para um lugar que você nunca foi, que você não conhece. Qual seria mais fácil para você? Você contratar um guia
ou levar um mapa? Pensa nisso que eu estou te falando. Muitas das vezes você pega o mapa e dispensa o guia. Mas presta bem atenção numa viagem, você tendo um guia. Você não precisa se preocupar, você tem um guia. E a nossa caminhada, a nossa vida, o nosso dia a dia, ele é uma viagem. Nós estamos caminhando, muitas das vezes, para um lugar pela qual a gente não conhece, lugar que a gente nunca foi. A nossa vida é um dia de cada vez. O amanhã, você não conhece nada do amanhã. O amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Por isso que eu te convido a você ter o seu Senhor, o seu Deus como guia. A Bíblia diz que Ele é o nosso guia até a morte. E a palavra fala aqui que há o tempo. E é nesse tempo que nós precisamos do guia. A Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós não conhecemos nada perto do grande Deus que conhece tudo. A nossa irmã Márcia pregou na segunda-feira e ela leu um texto que eu gosto muito desse texto, lá em Gênesis, no capítulo 1, parece que o versículo 31, né? Que diz assim: e viu Deus tudo. Você já imaginou? Você já prestou atenção nessa palavra, irmão? E viu Deus tudo. Por isso que eu te chamo a atenção nessa noite, para você ter o Senhor como seu guia, porque o nosso Deus, Ele vê tudo. A Bíblia diz que viu Deus tudo. Deus viu, né? Esse momento que você está vivendo aqui, Ele viu Ele lá na eternidade. O Salmo 139 diz que lá ainda, né, no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha, né? O Senhor já sabia, o Senhor já estava pronto, né, para nos guiar nesse dia de hoje. Eu disse aqui, numa das primeiras pregações, que Deus não foi pego de surpresa nessa situação. É o tempo dele. Esse tempo é o tempo que Deus precisava trabalhar com essa geração. Eu estive conversando há poucos dias com o meu cunhado que mora no Portugal, pastor, e eu estava falando para ele que muitas das vezes nós preocupamos muito com congregar, estarmos na igreja, mas por muitas vezes perdemos a oportunidade de criar raízes dentro da nossa casa, com a nossa família, orarmos junto, criar, né, alicerces dentro da nossa casa. E eu falando para ele sobre Noé, quando Noé constrói a arca, a Bíblia diz que Noé levou 100 anos construindo aquela arca, e ele não ganhou nenhuma alma. Ele não conseguiu conquistar o coração de ninguém daquela geração. Mas a Bíblia diz também que ele não perdeu nenhum da sua família. E de repente esse tempo que Deus está nos dando é esse tempo para nós ganhar a nossa família, ganhar os nossos, rever valores dentro da nossa casa. Nós precisamos trabalhar nesse tempo. Nós precisamos entender, como eu disse aqui, que o nosso Deus, Ele é um guia. E Ele está nos guiando agora por caminhos, de repente, muito mais estreitos. Ele quer que nós trabalhemos dentro da nossa estrutura familiar. Eu quero que você tire proveito desses dias. De repente, esses dias vai ser os dias mais aproveitáveis no seu ministério, ganhando os seus familiares, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Então eu quero que você entenda nessa noite, esse tempo é tempo de Deus. É tempo que nós precisamos entender o propósito de Deus. Não vamos ficar, irmãos, questionando, reclamando, murmurando, mas vamos alegrar. Vamos falar: Senhor, o Senhor está no controle. Eu quero dizer para você que Deus,
sempre esteve, está, né, e estará sempre no controle. Ele não perdeu o controle. Ele está no controle. E Ele vai realizar grandes obras na nossa vida. Cabe a nós aproveitarmos, né, essa oportunidade que nos foi dada. Eu quero que vocês entendam nessa noite essa palavra. É uma palavra que a gente precisa ter ela no nosso coração, aproveitando o tempo de Deus. Tempo de cantar, é tempo de orar. A Bíblia, ela fala que nós devemos cantar, mesmo nos momentos difíceis. A harpa cristã tem um louvor que diz: se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres, a terra celestial mansão. Então é nesse tempo de aflição, é nesse tempo de dor, tempo, né, que nós não podemos abraçar nossos irmãos, estar junto, visitar nossos irmãos. É nesse tempo que nós temos que tirar força. Da onde nós não temos? Que essa força vem do Senhor. Essa é a palavra que Deus me deu nessa noite sobre o tempo. Tempo de estarmos prontos para entender o que Deus está falando. Quem tem ouvido, ouça o que Deus está falando à igreja. Deus está falando com a igreja. Deus está dando um recado para a igreja atual. Precisamos entender esse recado. Precisamos entender a voz de Deus nesse momento. É tempo de buscar o Senhor. A Bíblia diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esta é a palavra que eu tenho para você. Esta é a palavra que Deus me deu para esta noite. Vamos trabalhar no tempo de Deus. Eu quero que você agora feche seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero que nessa oração você agradeça a Deus por esse tempo. Podemos louvar o Senhor, irmãos, a nossa igreja, a nossa comunidade. Graças a Deus até hoje nós não temos nenhuma notícia, nenhum ponto negativo. Estamos todos bem. Nossa igreja é uma igreja que tem todas as faixas etárias na igreja. Nós temos muitas crianças, temos adolescentes, temos a juventude, temos os irmãos na idade do trabalho, temos também a terceira idade. Não são poucos, mas eu louvo a Deus que todos estão bem. O Senhor tem cuidado da igreja. O Senhor tem cuidado dos nossos irmãos, das nossas raízes. O Senhor tem abençoado. E eu creio que quando tudo isso passar, eu creio que o Senhor não vai deixar que nenhum se perca nessa caminhada. Que quando passar esse tempo, nós vamos fazer o culto da vitória com todos os nossos irmãos, adorando a Deus. E nós vamos poder dizer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos fazer essa oração para que esse tempo passe bem rápido e que nós possamos brevemente não só reabrir a igreja, mas marcarmos o culto da vitória, o culto de ação de graça. Eu creio que essa igreja, esse templo vai ser pequeno e a festa que nós vamos fazer aqui, talvez nunca vista, festa que nunca aconteceu antes. Eu creio nisso, eu creio na vitória, eu creio num Deus que está no controle, eu creio num Deus que abre caminhos no deserto, eu creio num Deus que transforma a morte em vida, como nós cantamos. Ele tem para tudo uma saída e Ele faz de nós um vencedor. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e poderoso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, na noite desse dia. Meu Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado por esta igreja, obrigado por esse ministério. Eu te peço agora, Pai, que visita, Senhor, o lar
de cada um dos nossos. Visita, ó Pai, o lar de cada filho teu na face da terra, Senhor. Cuida do teu povo, do teu rebanho. Meu Pai, eu te louvo, Senhor, por esta igreja. Te louvo aqui pelos nossos vizinhos. Te louvo, meu Deus, pelos teus anjos acampados aqui, Senhor, ao redor desse templo. Meu Deus, muito obrigado pela tua proteção. Obrigado, meu Deus, também, Senhor, pelos nossos obreiros, pelos nossos ofertantes e dizimistas, ó Pai, que têm mantido, Senhor, o seu compromisso. Aqueles, ó Pai, como diz o Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus feixes. Ó Pai, recompensa, Senhor, o teu povo. Recompensa os teus filhos, Senhor. Te peço também, ó Pai, uma bênção, Senhor, para o meu lar, para a minha rua, Senhor, para o meu bairro, pela minha cidade. Te peço uma bênção especial pelo nosso estado, Minas Gerais. Te peço pelo nosso país. Ó Pai, te agradeço, ó Pai, te pedindo, ó Pai, que cuida, Senhor, das nossas lideranças. Ó Pai, que o nosso país, Senhor, possa passar rápido, ó Pai, não só essa pandemia, mas também, ó Pai, essa situação, ó Pai, a situação na política, na economia, Senhor. Cuida, Senhor, do nosso país. Senhor, trabalha no coração da nossa liderança, dos nossos, Senhor, líderes. Ó Pai, das nossas autoridades. Põe a tua mão, Senhor, santa e poderosa, na vida desses homens. Ó Pai, dê, Senhor, a eles sabedoria, dê a eles temor. Ó Senhor, eu te peço nessa noite, cuida do nosso país, ó Pai. Te peço não também só pelo nosso país, mas por todo o mundo. Ó Pai, guarda, Senhor, o teu povo na face da terra. É a oração que eu faço nessa noite, em nome de Jesus. Levante sua mão e que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doce consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo e com todo o povo de Deus na face da terra. Deus digam junto, amém. Deus abençoe, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.